Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou abordar um assunto um pouco polêmico, que é a questão das deportações dos imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. Muitos desses imigrantes estão sendo enviados para os seus países de origem, obviamente entre eles estão muitos brasileiros. Como todo mundo já sabe, os Estados Unidos é um país onde muitas pessoas têm desejo de ir lá para o tal sonho americano. Mas, por exemplo, eu nunca tive esse interesse de ir para os Estados Unidos pensando, não, quero ir lá para viver porque lá o poder de compra é maior, é muito seguro e não sei o que lá. Não, eu sempre tive uma vontade muito maior de vir para a Europa, que eu gosto bastante de castelo, coisas medievais. Então tudo que envolva história, eu tenho muito interesse de estar nesse tipo de local. Então a Europa é um local propício para esse tipo de coisa. Já os Estados Unidos, sim. A nossa cultura na América do Sul é toda baseada em costumes dos norte-americanos. Os filmes que a gente assiste ou assistia quando era criança, adolescente, na fase adulta, até mesmo na fase quando você já está idoso, estamos acostumados desde sempre a acompanhar a vida nos Estados Unidos. Então filmes, séries, música, tudo que venha de lá, a gente acompanha em qualquer parte do mundo. Muitas pessoas acabam querendo ir para esse local sem estar regularizados. Obviamente, muitos conseguem viver lá 5, 10, 15, 20 anos, alguns vivem até a vida toda, fazem família e nunca nem sequer passam por essa questão das deportações. Mas muitas pessoas acham que isso é uma coisa recente devido ao governo Trump. Porém, como eu falei antes, não quero defender lado político. Um fato que posso trazer para vocês, por exemplo, é a questão de que os Estados Unidos já deportaram em 16 anos mais de 5 milhões de imigrantes. A fonte, obviamente, vou deixar aqui para vocês embaixo na descrição. Então fiquem à vontade de clicar, acessar, ler e vocês vão se manter informados. E uma outra questão, antes do Trump assumir pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos, na primeira vez ele já falava na questão de imigrantes que deveriam ser deportados, que deveria ser feito um muro onde conseguisse impedir que os mexicanos, por exemplo, atravessassem a fronteira e com isso vivessem no seu país, e ia dificultar ainda mais a questão de imigrantes que tentam atravessar o oceano para chegar nos Estados Unidos, e etc. Porém, no primeiro mandato dele, não foi possível fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Quando ele assumiu agora pela segunda vez, antes de ele assumir, ele já tinha deixado bem claro que ele ia voltar a fazer o que ele já queria ter feito no primeiro mandato, que era o quê? Fazer as deportações dos imigrantes ilegais. E é isso, pessoal. Acabou que ele assumiu e com isso começou a fazer a limpa nos Estados Unidos. Existem muitos prós e contras, obviamente, desse tipo de atitude. Não estou querendo falar que eu estou defendendo ou julgando, mas eu tenho uma visão sobre isso e eu posso dar tranquilamente para vocês a minha opinião nesse vídeo. Uma outra questão interessante também é referente ao perfil dos deportados. Muitas pessoas acham que as pessoas que estão sendo deportadas são apenas imigrantes que estão ali ilegalmente. Mas não. Em teoria, quando o Trump assumiu, no caso o governo dele assumiu, ele deixou bem claro que as pessoas que seriam deportadas seriam marcadas com histórico negativo. Para não citar, pessoas que... Talvez algumas palavras eu não posso citar aqui por causa que o YouTube não vai permitir. Para ficar mais fácil de entender. Pessoas que fizeram coisas erradas em seu país de origem ou fizeram coisas erradas nos Estados Unidos. Essas pessoas seriam o foco das deportações. Mas, obviamente, como vocês devem ter visto ultimamente, talvez eu deixe aqui em cima, nos lados aqui ou até mesmo na descrição, teve muitos efeitos colaterais. E foram o quê? Pessoas que, mesmo não tendo feito nada de errado na vida, acabaram sendo deportadas por estarem apenas irregulares. Qual é a questão da irregularidade? Eu, Lucas, eu não sou a favor de você imigrar para um país onde você não consiga ficar regularizado. Talvez você fale, cara, mas eu não sou descendente de europeu, não sou descendente de norte-americano, eu não tenho ascendência nenhuma com qualquer outro país, eu sou brasileiro, porém eu quero mudar de vida, não aguento mais meu país, eu quero melhorar de vida, quero ter uma nova experiência em tal país. O que eu falo para você? Corra atrás estando no seu país de origem. Porque a partir da hora que você sai do seu país e você vai para outro, você tem que seguir as leis desse país. E você indo para esse país e você não estando regularizado, obviamente você vai passar por coisas que você talvez não passaria se você estivesse regularizado. Então o que eu digo para você que quer ir para um país, porém não tem os documentos? Corra atrás desses documentos. Entre em contato com os consulados desses países, entre em contato com pessoas que já estão lá e não são daquele país, pergunte para elas como que elas conseguiram ficar nesse lugar. Tente encontrar empregos que estejam procurando o teu perfil de profissional. Faça várias coisas. Várias coisas podem ser feitas antes de você se jogar de cabeça para um local e estar irregularmente nesse local. Porque se acontece esse tipo de situação, que são as deportações, você vai entrar na lista. E sinto muito lhe dizer, você vai acabar perdendo muito dinheiro. Continuando também a questão dos perfis dos deportados, você tem que entender o seguinte, muitas pessoas que acabam pagando coiotes para levar eles até os Estados Unidos, essas pessoas gastam 5, 10, 15, 20, 30 mil dólares para fazer essa passagem, tal qual não é nem um pouco confiável, porque muitas vezes essas pessoas pagam, gastam uma grana altíssima e nesse trajeto acabam perdendo suas vidas ou acabam até mesmo caindo em situações indesejadas, onde os coiotes que são pagos acabam deixando elas para trás. Então essas pessoas muitas vezes gastam tudo o que têm e vão para esse novo país. E tem aquela questão, você pode acabar pagando essa quantia altíssima, indo para os Estados Unidos e você pode viver ali anos da sua vida, ou até mesmo você pode viver a sua vida toda lá,
criar uma história lá, criar uma família, mas também tem aqueles que infelizmente não têm tanta sorte e acabam gastando essa grana. Quando chegam lá, acaba acontecendo esse tipo de situação, que é o quê? As deportações. Então, para finalizar a questão dos Estados Unidos, falo para vocês novamente, pessoal, cuidem do que vocês vão fazer com a sua vida, cuidem com o que vocês vão fazer com o seu dinheiro, porque muitas pessoas acabam gastando tudo que tem por um sonho que nem sempre é um sonho, e sim um pesadelo. Faça o certo, tente o máximo possível estar regularizado, com isso sim, você buscar um trabalho, estudar, criar uma família, ou apenas viajar. Sim, pessoal, muitas pessoas vão para os Estados Unidos em busca de segurança também, mas não adianta você ir em busca de segurança sendo que você não está de uma forma legal no país. A partir da hora que você for para algum local onde esteja um nativo e ele não vai com a tua cara, ele vai te prejudicar. Não só ele, como qualquer outra pessoa, qualquer coisa que você faça de errado e você não esteja regularizado é motivo para você passar por esse tipo de situação. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês a minha opinião sobre os prós e os contras dessa situação que está acontecendo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos atualmente têm por volta de 11 milhões de imigrantes. Na descrição eu vou deixar para vocês fontes que citam esse tipo de coisa. E deixando bem claro, 11 milhões de imigrantes não necessariamente está 100% correto. Pode ser muito maior do que 11 milhões. Pode ser 15 milhões, 20 milhões. Porque não são apenas brasileiros que estão de forma ilegal no país. Também tem muitos outros imigrantes de diversos outros países. E quais seriam os prós das deportações que estão ocorrendo nos Estados Unidos? Primeira delas e mais importante de todas, se eu fosse um norte-americano, se eu fosse um americano, eu veria esse tipo de coisa como uma coisa muito boa, caso eu não fosse um empresário e não precisasse de funcionários para fazer certos trabalhos que outros americanos não têm vontade de fazer. Então eu ficaria um pouco feliz por ter mais segurança, porque, como eu falei para vocês, muitos desses imigrantes fizeram coisas erradas no seu país de origem, ou fizeram coisas erradas nos Estados Unidos, ou planejam fazer coisas erradas e acabam sendo investigados e tudo mais. Então eu ficaria muito feliz caso acontecesse isso. Por quê? Porque faria uma limpa no país, mantendo apenas os nativos, até mesmo os nativos que fizeram ou fazem coisas erradas, mas pelo menos são nativos. Então dá para saber qual é a origem deles, dá para saber por meio de documentos o que eles fizeram ou fazem de errado. Eu sei que é uma opinião um pouco supérflua, na verdade talvez eu esteja usando a palavra errada. Superficial, é isso que eu quis dizer. Talvez seja uma opinião um pouco superficial, mas eu, se fosse um nativo americano, no caso dos Estados Unidos, eu ficaria muito feliz se eu fosse esse tipo de pessoa que eu falei para vocês. Agora, quais os contras? Os Estados Unidos, como eu falei para vocês, na minha opinião, é um país onde tem muitas indústrias, muitas fábricas, muitos trabalhos, no caso que envolvem fábricas, restaurantes, diversos tipos de trabalho, que os próprios norte-americanos, no caso dos Estados Unidos, não têm vontade de fazer. E com isso eles contratam imigrantes, porque esses imigrantes, por estarem legais, eles precisam trabalhar, eles precisam ganhar dinheiro para se manter naquele local, para construir a sua nova vida, e muitas vezes eles têm que aceitar trabalhos que são pesados, trabalhos que são ruins, trabalhos onde eles vão ter que passar por situações que ninguém tem vontade de passar, mas eles acabam passando por isso porque é melhor do que voltar para o seu país de origem. Os contras para esse tipo de situação seria mais ou menos pela visão dos proprietários, donos de empresas, onde precisam de mão de obra e essa mão de obra não existe, se caso você for depender da mão de obra nativa. Para finalizar a questão dos Estados Unidos, como eu falei para você, se eu fosse um nativo, ficaria muito feliz. Porém, se eu fosse dono de uma empresa e precisasse de mão de obra para fazer serviços pesados, serviços que não é todo mundo que quer, eu ficaria um pouco triste com a situação. Eu ficaria dizendo assim, cara, agora minha empresa vai fechar, a situação do país vai piorar demais porque vai ter menos mão de obra e por ter menos mão de obra, várias empresas vão fechar e fechando várias empresas, menos impostos o governo vai arrecadar e com isso tudo só vai piorar para quem tem empresas. E por fim, é algo que sinceramente, na minha opinião, isso tudo é temporário, porque infelizmente as coisas não são como os políticos acham que é. Muitas pessoas estão lá, como eu falei para vocês, querendo apenas ter mais segurança, ter mais poder de compra, ter coisas que você não consegue ter no seu país. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Daqui a pouco, daqui a uma semana, não digo uma semana, acho que uma semana é muito pouco, mas dentro de, sei lá, um ano, coisas já vão estar voltando a todo vapor, porque o governo não vai aguentar. O governo não vai aguentar não na questão dos civis, e sim dos donos de empresas que precisam de mão de obra. Então isso tudo, como eu falo para vocês, novamente, em minha opinião, é temporário. Sim, muitas pessoas ainda vão ser deportadas, vai ter uma deportação atrás da outra. No governo Biden foi a mesma coisa, muitos foram deportados, o Brasil mesmo recebeu ali mais de, sei lá, 10 aviões, não me recordo agora quantos aviões foram no total, mas foram muitos. Então o Trump assumindo agora, muitos brasileiros que vão retornar para o país, com ou sem vontade de retornar, vão retornar, e depois disso, pessoal, o que vai acontecer? Essas pessoas talvez queiram retornar para os Estados Unidos, novamente de forma ilegal, ou talvez queiram se regularizar antes de ir para os Estados Unidos. Enfim, tudo isso, pessoal, é questão de tempo. O país não aguenta sem a imigração, porque os imigrantes fazem com que as empresas fiquem vivas, estejam ativas. Agora falaremos sobre a Itália. Por comparar Estados Unidos com a Itália em relação aos imigrantes ilegais, até mesmo sobre as deportações que podem ocorrer aqui na Itália, falo para vocês, pessoal, dificilmente isso irá ocorrer. Por quê? Enquanto nos Estados Unidos você tem atualmente em média de por volta de 11 milhões de imigrantes ilegais, a Itália tem apenas 500 mil imigrantes ilegais. Então você querer comparar a Itália com os Estados Unidos em relação a imigrantes ilegais é algo totalmente insano. Na questão de deportações, enquanto nos Estados Unidos está ocorrendo e sempre ocorreu todos os anos anteriores, incluindo os governos anteriores,
anteriores, como foi para vocês, o governo Biden deportou muita gente mesmo. E o governo Trump está fazendo a mesma coisa. Já na Itália, a mesma situação que está ocorrendo aqui é a mesma situação basicamente que ocorre nos Estados Unidos, que é a questão de mão de obra. Enquanto as empresas dos Estados Unidos estão passando por essa questão de que os seus funcionários faziam com que a máquina da empresa girasse, tiveram que largar o que você estava fazendo para você se esconder e não ser deportado, ou até mesmo foram encontrados, localizados ou investigados e deportados de qualquer forma. Essas empresas estão agora sem mão de obra. Muitas dessas empresas provavelmente já vão fechar ou já fecharam. Enquanto isso, já na Itália, acontece basicamente a mesma coisa. Os italianos não querem fazer serviços que não pagam bem ou são serviços pesados. Esses trabalhos normalmente ficam para quem? Para os imigrantes ilegais. Imigrantes ilegais, deixando bem claro, pessoal, imigrantes e imigrantes ilegais não são a mesma coisa. O grande exemplo disso sou eu mesmo. Eu sou um ítalo brasileiro. Eu estou aqui, eu sou um imigrante, mas eu estou aqui regularizado, porque eu tenho todos os meus documentos que estão prontos. Você também pode vir aqui como imigrante e não ser um ítalo brasileiro. Você pode ser apenas, sei lá, de qualquer país e chega aqui e se regulariza por meio de quê? De trabalho, de estudos, ou até mesmo você se casa com alguém e você se torna um italiano ou italiana. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos vai acontecer também na Itália? Dificilmente. Por quê? Porque o governo italiano sabe, não só o governo italiano, como todos os governos da Europa sabem, que o país vai parar se você mandar embora os imigrantes, pois eles mantêm muitas empresas abertas. E sem eles, essas empresas irão fechar. Com essas empresas estando fechadas, o governo não recebe impostos. E por não receber impostos, tudo para. O país vai quebrar de qualquer forma. E é isso, pessoal. Chegamos no final do vídeo. Eu não sei se você ficou satisfeito com a minha opinião, se você concordou com o que eu acho que é o certo, com o que eu acho que é errado. Curta o vídeo, comente o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou, qual é a sua opinião sobre os imigrantes ilegais, qual é a sua opinião sobre as deportações que estão ocorrendo nos Estados Unidos, se você concorda ou discorda do que está acontecendo nos Estados Unidos, se você concorda ou discorda da situação atual da Itália ou até mesmo da Europa. Comente também se você é um imigrante ilegal ou se você é um imigrante que já foi ilegal e hoje está regularizado no país que você escolheu como segunda casa. Além de curtir, comentar, compartilhe também com um amigo ou um familiar e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!